Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Vamos entender primeiro, pessoal, o que é notação científica. Imaginem números muito grandes. Imaginem que você tem R$ 1 milhão na sua conta. R$ 1 milhão é um com 6 zeros. R$ 1 bilhão é um com 9 zeros. R$ 1 trilhão é um com 12 zeros. Vou aumentar esses números. Imaginem a massa do planeta Terra. Vocês já têm dimensão de quanto de massa tem o planeta Terra? Quantos quilogramas tem, pessoal? O planeta Terra tem, em média, eu acho que... Bom, eu não sei o número certinho, mas se você for colocar o número de zeros que tem nessa massa, deve ter uns 25 zeros mais ou menos, né? Vamos aumentar isso. Vamos colocar a massa do Sol em questão. A massa do Sol é bem mais pesado que a Terra, ele é muito maior. Deve ter uns 30 zeros aí no número da massa do Sol em quilogramas, né? Então, são números muito grandes, números estratosféricos, né? Vocês vão ver muito disso em química também, quando forem aprender a calcular mols, átomos, né? Moléculas, enfim. E o que isso tem a ver com notação científica, pessoal? Notação científica é uma forma de reduzir a escrita de números muito grandes. É uma forma mais compacta de escrever esses números gigantescos, né? Então, definição. Notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Então, quando nós formos reduzir esses números muito grandes, nós vamos reduzir eles escrevendo-os com uma potência de base 10, tudo bem? O que é potência? Relembrando, são valores que se repetem e se multiplicam, né? Então, se eu estou falando de uma potência de base 10, eu estou falando de uma potência, perdão, eu estou falando de uma base 10 que se repete N vezes, né? Depende aí de quantas vezes ela for aparecer no nosso número em questão, fechou? Na notação científica, pessoal, nós temos uma certa restrição para colocar os números, não é? Para reduzir os números grandões. Que restrição que é essa? O número tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Ela tem que estar nesse intervalo entre 1 e 10, fechou? Outra coisa, quando eu escrevo qualquer número em notação científica, a base tem um expoente que pode ser ou positivo ou negativo. Professor, o que é expoente? Não lembro o que é expoente. Expoente, pessoal, é um número que eleva a nossa base, tudo bem? Esse númerozinho aqui de cima é o que representa quantas vezes a nossa base se repete, beleza? E esse expoente também segue uma regra quando for escrever qualquer número em notação científica. Toda vez que a vírgula andar para a esquerda, ou seja, quando eu vou contar as casinhas e a vírgula, né, o movimento da vírgula, se ela andar para a esquerda, o expoente da notação científica será positivo, o expoente da base 10 será positivo. E toda vez que a vírgula andar para a direita, ou seja, minha vírgula está numa posição que ela tem que andar para a direita para chegar naquele intervalo entre 1 e 10. Se ela andar para a direita, o expoente da minha base 10 será negativo. Vamos ver isso na prática, gente. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem, é muito de boa, é literalmente contar. É só contar casinha, só contar quanto a vírgula andou e correr para o abraço. Por exemplo, temos aqui o número 1000. Onde está a vírgula do número 1000? Pessoal, é um número inteiro. Se é um número inteiro, a minha vírgula está aqui no final, beleza? Agora é o seguinte, qual que é a regra da notação científica? Para eu seguir a regra da notação científica, meu número tem que estar entre 1 e 10, não tem? Então me respondam uma coisa. Eu estou falando sozinho, né? Eu estou gravando, então não tenho como vocês me responderem agora. Enfim, para que eu chegue nesse intervalo entre 1 e 10, onde que a minha vírgula que está aqui no final tem que parar? Se ela andar só uma casa, vai parar aqui no 100. Ou seja, ainda não está entre 1 e 10. Se eu andar duas casas, vai parar no 10. Ainda não está entre 1 e 10. Nossa, mas tem que estar no 10, professor. Não tem. Tem que ser menor que 10. Ou seja, o próprio 10 não entra em pauta na notação científica, tudo bem? Mas, se minha vírgula parar aqui, vou ficar com o inteiro, não vou? 1. Bom, meu número pode ser maior ou igual a 1. Ou seja, está dentro do intervalo estipulado, entre 1 e 10. Lembrando, o número deve ser maior ou igual a 1 e deve ser menor que 10, beleza? Então, para que eu escreva esse número em notação científica, a minha vírgula deve parar aqui
entre esse 1 e esse 0. Dito isso, bom, teremos aqui 1, que é o número onde minha vírgula vai parar, certo? Vezes 10. Pessoal, sempre será vezes 10. Notação científica sempre terá a base 10. O que vai variar é o expoente, né? A elevação do número. E como que eu coloco agora esse expoente? É o seguinte, a minha vírgula inicialmente estava aqui, não estava? Quantas casas ela andou para chegar no 1? Vamos lá, minha vírgula estava aqui, não estava? Andou uma casa, andou duas casas, andou três casas e parou aqui. Minha vírgula se movimentou 3 vezes. Se ela se movimentou 3 vezes, o expoente será 3. Positivo ou negativo? Positivo, porque nesse caso a minha vírgula andou para a esquerda, beleza? Toda vez que ela anda para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. E você não precisa nem colocar o positivo, né? Se não tem sinal, automaticamente já remete ao sinal de mais, fechou? Então, o número 1000 em notação científica fica 1 vezes 10 elevado à terceira potência, beleza? No item B, 0,005. Minha vírgula está aqui, não está? Para que eu coloque esse número em notação científica, aonde que essa vírgula deve parar? Quantas casas ela tem que andar? Pessoal, para que esse número fique entre 1 e 10, minha vírgula tem que parar aqui, justamente depois do 5, porque aí eu teria o número 5 inteiros. E 5 inteiros está justamente entre 1 e 10, está respeitando esse intervalo entre 1 e 10 da notação científica, não é? Mas para que a vírgula chegue depois do 5, quantas casas ela andou, pessoal? Ela está aqui. Andou uma casa, andou duas casas, andou três casas, não foi? E para qual direção que ela andou? Ela andou para a direita. Toda vez que a minha vírgula anda para a direita, o expoente dessa base 10 é negativo. Andei três casas, esse número em notação científica fica 5 vezes 10 a menos 3. Reparem, bem de boa, é literalmente só contar a casa que a vírgula andou, pessoal. Bem tranquilinho. E a nossa resposta é essa daqui, basicamente, tudo bem? Nesse daqui, 168, minha vírgula, ó, tá aqui no final, não tá? Para que eu coloque esse número em notação científica, ela tem que andar quantas casas? Bom, se eu parar aqui, vai ficar 16,8. Não está entre 1 e 10. Mas se eu parar aqui, vai ficar 1,68. Está entre 1 e 10, não está? Ou seja, esse número aqui, em notação científica, tem que ser 1,68 vezes 10 elevado a quanto? Bom, para que eu chegue aqui com a vírgula, né, entre 1 e o 6, eu tenho que andar quantas casas? Minha vírgula está aqui no final. Andou uma casa, andou duas casas. Então, se andou duas casas para a esquerda, o expoente fica positivo 2, tudo bem? Vamos lá, item D, 0,00085, onde minha vírgula tem que parar para ficar entre 1 e 10 no meu intervalo. Bom, tem que parar aqui entre o 8 e o 5 para que fique 8,5, não é? Então, 8,5 vezes 10 elevado a alguma coisa, certo? Andou uma casa, andou duas casas, andou três casas, andou quatro casas. Se andou quatro casas para a direita, nosso expoente será negativo 4. E a nossa resposta, 8,5 vezes 10 elevado a menos 4, tudo bem? No item E, minha vírgula está aqui no final. Onde que ela tem que parar para que eu tenha a notação científica? Bom, ela tem que chegar aqui nos 5 inteiros, não é? Para ficar entre 1 e 10. Então, ó, vai ficar 5 vezes 10 elevado a alguma coisa, tudo bem? Quantas casas a minha vírgula andou? Andou uma casa, andou duas, andou três, andou quatro, andou 5 casas. Ou seja, se andou 5 casas para a esquerda, ficaremos aqui com 5 vezes 10 elevado à quinta potência, tudo bem? Por fim, não, tem outra ainda, tem o item G, né? No item F temos aqui o número 1 milhão. Vamos aumentar um pouquinho? Vamos embora. Vou colocar esse bando de zero aqui, ó. Bom, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Como que se lê esse número? Não sei, não tenho ideia, tá? Eu sei até 1 trilhão. Quadrilhão existe? Existe. Com certeza existe.
Só não sei se estou falando certo, né? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu usar minha colinha. Quatrilhão, né? Depois vem... Como é que é? Quintilhão? É isso? Acho que é isso. Então aqui nós temos um quintilhão, meus amigos. É um número muito feio, mas na conta bancária seria bonito. Enfim, seguindo adiante. Galera, como que ficaria esse número aqui em notação científica? É o número inteiro, não é? E a vírgula está aqui no final. Ou seja, para que esse número fique no intervalo entre 1 e 10, que é a minha restrição, a minha vírgula tem que parar aqui, ó, lá na casa do chapéu, para ficar aqui bem no comecinho, né? Então esse número em notação científica seria como? 1 vezes 10 elevado a quanto? Agora eu vou contar as casas, não é? Minha vírgula tá aqui, ó. Para chegar aqui no 1, vamos ver. Andou 3 casas, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Ou seja, andou 18 casas, ficando assim 1 vezes 10 elevado a 18, a 18ª potência, né? Não é nem quintilhão, acho que é sextilhão esse número aqui, né? Um sextilhão. Imagina uma conta bancária, coisa linda, né? E reparem, olha como os números ficam bem mais compactos, ficam de uma forma bem reduzida, né? Esse número aqui é enorme. Isso daqui é a representação desse número de uma forma bem mais branda, né? O mesmo vale, pessoal, para massa de planetas, né? Como eu mencionei para vocês no começo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Um exemplo clássico, né, dos livros aí de física, principalmente. Por exemplo, se eu for pegar a massa de Netuno, como que os livros, né, qualquer site representa a massa de qualquer planeta? Netuno, por exemplo, que eu usei aqui, que foi o que eu achei primeiro. É 1,024 vezes 10 elevado a 26 quilogramas. Vocês conseguem entender que 10 elevado a 26 é uma multiplicação de 1 com 26 zeros, pessoal? Conseguem imaginar o tamanho disso? Minha vírgula, ela vai andar um total de 26 casas. Isso é um número muito grande. Então, pensem na redução que esses números fizeram na forma de notação científica. Consegue entender? É uma coisa muito mais simples, beleza? Bom, e aqui nós temos o item G. Na notação científica, né? O número tem que ficar a vírgula, perdão, tem que ficar entre 3 e 2. 3,2, quantas casas a minha vírgula andou? Andou uma, andou duas, andou 3 casas para a direita, ficando assim 3,2 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Bom, tem aqui um exercício para vocês fazerem, tentarem fazer, né? Eu até deixei a resposta sem querer, mas tentem fazer. É literalmente contar as casinhas e chegar no número em notação científica. E temos aqui uma questão 2 que eu quero fazer com vocês. São expressões numéricas. Eventualmente, vocês vão se deparar com expressões numéricas envolvendo notação científica, pessoal. E aqui é o seguinte: resolva a expressão abaixo e coloque a resposta em notação científica. Então, vou resolver normalmente, sem me preocupar com a notação científica em si. E no final, aí sim eu coloco em notação científica. Nesse caso, qual que é a minha recomendação? O que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de trabalhar essas multiplicações e divisões com números fáceis, digamos assim, né? Por exemplo, 0,0002. Gente, é mais fácil trabalhar com 2 inteiros, não é? Então, vou fazer o seguinte. 0,0002 eu vou transformar em 2 vezes 10 elevado a quanto? Minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita, ficando assim 2 vezes 10 elevado, elevado a menos 4. Escrevi de uma forma em que eu sumisse com esse bando de zero e essa vírgula que poderia mais atrapalhar do que ajudar durante esse cálculo, não é? A mesma coisa aqui, pessoal, para os 6.400.000. Para que trabalhar com esse número gigantesco? Vamos trabalhar com 64. É bem mais fácil, né? Então, ó, vezes 64, vezes 10 elevado. Bom, minha vírgula está aqui no final. Para chegar no 64, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. 5 casas para a esquerda, 10 elevado à quinta. Positivo, lembrando, tá bom?
E o 3,2? 3,2 também vou trabalhar sem decimal, vou trabalhar com 32. Então aqui vai ficar 32 vezes 10 elevado. Bom, minha vírgula está aqui no meio. Para chegar no 32, andou apenas uma casa para a direita, ficando assim, vezes 10 elevado a menos 1. Reparem, nenhum número aqui está em notação científica, exceto o 2. O 2 está, né? Porque está no intervalo entre 1 e 10. Mas 64 não está, 32 não está. Por quê? Porque eu só vou deixar a resposta final em notação científica. Durante o cálculo, eu vou trabalhar com números que sejam fáceis de eu fazer qualquer multiplicação e qualquer divisão entre o de cima com o de baixo, beleza? Aqui embaixo, ó, 4.000, eu vou escrever como 4 vezes 10 elevado à terceira potência, beleza? Então, fica um pouco mais fácil também, ó. Por que terceira potência? Porque minha vírgula está aqui no final. Para chegar no 4, andei 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, fica vezes 10 elevado à terceira. Vezes 0,008, eu vou escrever como 8 vezes 10 elevado a menos 3. Aí você me fala, professor, você só piorou a expressão. Ela está mais feia agora do que estava antes, né? Mas agora, pessoal, é a parte bacana. Vamos simplificar tudo? Vamos facilitar totalmente nosso cálculo? Vamos. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer o passo a passo com vocês, cada passagem do que eu vou aprontar aqui. Vamos simplificar os números de cima com os de baixo. Por exemplo, 64 aqui em cima, eu posso simplificar com 8 aqui de baixo, não posso? Então, ó, 64 dividido por 8 vai dar 8. E 8 dividido por 8 vai dar 1. E 1 vezes qualquer número dá o próprio número, então já me livrei de uma parte dessa fração gigantesca, não é? Vamos lá, mais uma simplificação, ó. 32, eu vou simplificar com 4, ó que belezinha. 32 dividido por 4 dá quanto? 32 por 4 vai dar 8, não vai? Então, ó, deixa eu só me ajeitar aqui, calma aí, prontinho. 32 dividido por 4 vai dar 8. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, posso sumir com ele também, beleza? Olha como tá ficando bem mais fácil, não é? Não tem mais número, né, que dê para simplificar com esse 2, com esse 8 e com esse 8. Então, eu vou guardar eles para depois, fechou? E esse bando de 10 aqui, pessoal, o que eu faço com eles? Galera, reparem que aqui em cima eu tenho uma multiplicação entre todos esses números. E pensem no seguinte, eu tenho aqui, ó, várias bases 10, não tenho? Ó, uma base 10 elevado a menos 4, outra base 10 elevado a quinta, e outra base 10 elevado a menos 1, não é? Eu vou trabalhar com isso. Lembram da propriedade de potência? Multiplicação de mesma base, não é? Qual que é a regra? Na multiplicação de mesma base, eu vou manter a base e vou somar os expoentes, não é? Então é o seguinte, aqui em cima vai ficar 2 vezes 8, vezes 8, e a base 10 eu vou manter como uma coisa só. Porque o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou juntar todos eles. Menos 4, mais 5, menos 1. Olha como ficou bem mais compacto já, não ficou? Aqui embaixo, ó, vou fazer a mesma coisa. As bases são 10 e eu tenho uma multiplicação entre elas, uma multiplicação de mesma base. Então, ó, mantenho a base e eu vou juntar os expoentes, somar os expoentes, beleza? Como aqui é negativo 3, acaba ficando uma subtração, tá bom? Mas seria basicamente, ó, 3 mais menos 3. Aí mais com menos acaba ficando negativo de toda forma, tá bom? Só fiz isso de uma forma mais direta também, fechou? Prontinho. Olha como ficou bem mais compacta a nossa expressão numérica, não é? Vamos fazer a continha aqui na próxima passagem, povo. Vamos lá. Menos 4 mais 5 vai dar quanto? Vai dar positivo 1. Positivo 1 menos 1 vai dar 0. Então vai ficar aqui 10 elevado a 0, não é? E aqui embaixo, 3 menos 3 dá 0 também. Pessoal, quanto que é 10 elevado a 0? Quanto que é qualquer potência elevada a 0? Qualquer potência elevada a 0 vai dar 1, não vai? Então, ó, 2 vezes 8 vezes 8
10 elevado a 0 dá 1. Então, tchau 10. Mesma coisa aqui embaixo, ó. 10 elevado a 0 dá 1. Tchau 10 também. E quanto que é qualquer número sobre 1? Qualquer número sobre 1 é basicamente um número inteiro. Então, posso escrever como 2 vezes 8 vezes 8. Isso daqui vai dar quanto, pessoal? 2 vezes 8 vai dar 16. 16 vezes 8 que vai dar 128. Essa daqui é a nossa resposta final. Porém, entretanto, todavia, enunciado. Ele quer a resposta em notação científica. Como eu disse para vocês, eu vou me preocupar em colocar a resposta em notação científica só no final. Durante o exercício todo, reparem que eu trabalhei com números fáceis, números simplificáveis, não é? 128 em notação científica, para ficar naquele intervalo entre 1 e 10, a minha vírgula está aqui, não tá? Ela tem que chegar no 1,28. Portanto, ela vai andar 2 casas para a esquerda, ficando assim 1,28 vezes 10 elevado ao quadrado, fechou? E aqui está a nossa resposta. Uma questão grande, uma questão longa, tem que tomar cuidado, mas reparem, eu só fui simplificando tudo para facilitar a minha vida, fechou? Vamos ver aqui no item B. Mesmo esquema, pessoal, eu vou trabalhar com números fáceis. Por que números fáceis? Para eu ir simplificando e para eu aplicar a propriedade da potência nas bases 10 que aparecerem, fechou? Vamos lá. 0,004. Isso aqui vai ficar como? 4 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3, professor? Porque para eu chegar no 4, eu vou andar 1, 2, 3 casas. 3 casas para a direita, fica uma base negativa. Perdão, uma base elevada a um expoente negativo, tudo bem? Vezes 32.000. Vou escrever como 32 vezes 10 elevado à terceira potência. Por que terceira potência? Minha vírgula está aqui. Para chegar no 32, andou 1, 2, 3 casas também. Beleza. E aqui embaixo, 6.400. Vou trabalhar com 64 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Minha vírgula andou 2 casas para a esquerda, vezes 8, né? O 0,08 eu trabalhar só com 8, vezes 10 elevado a menos 2. Perfeito? Agora é o seguinte, o que não for base 10, vou simplificar, não é? Por exemplo, 32 com 64. Dá para simplificar, não é? Dá para dividir direto pelo 32. Então, ó, 32 dividido por 32 dá 1. 64 dividido por 32, quanto que vai dar? Vai dar 2. Então, aqui, ó, primeira simplificação, aqui fica 2, belezinha. E o 32 foi-se embora porque vai dar 1. E 1 multiplicar com qualquer número, bom, vai embora. Suma da minha frente, não é? O que mais dá para simplificar, galera? 4 com 8, não é? Então, aqui, esse 4 de cima, com 8. Deixa eu até colocar outra passagem, vamos lá. Não vou pular etapas, tá bom? Esse 4 daqui de cima, com 8 daqui de baixo, não é? Dá para dividir por 4 de novo. Então, dividindo por 4, 4 por 4 dá 1, 8 por 4, que vai dar 2, fechou? Prontinho, sumimos aqui com as possíveis simplificações. Agora vou trabalhar com o que, galera? Vou trabalhar apenas com as bases 10, não é? Reparem, multiplicação de mesma base aqui em cima e tem multiplicação de mesma base aqui embaixo também, não é? Simbora, então. Próxima etapa. Aqui em cima, 10 é a base que se mantém e eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais 3, fechou? Mesma coisa aqui embaixo. 2 vezes 2 se mantém. Não vou mexer neles, tá bom? E 10 elevado a 2 menos 2. Eu juntei os expoentes e mantive a base 10, tudo bem? Vamos fazer essa continha, pessoal. 10 elevado menos 3 mais 3. Você está devendo 3, pagou 3. Vai ficar 10 elevado a 0. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer essa continha. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 10 elevado, 2 menos 2, que vai dar 0 também. Ficou 10 elevado a 0. Portanto, 10 elevado a 0, bom, toda base elevada a 0 vai dar 1. Então, aqui em cima, 10 elevado a 0 dá 1. E aqui embaixo, 4 vezes 10 elevado a 0, que também dá 1.
Aqui embaixo, pessoal, 4 vezes 1 vai dar 4. Nossa resposta aqui ficou 1/4. Beleza. Não estou com a resposta de notação científica e nem número inteiro deu. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou transformar 1/4 em número decimal. Como que eu faço isso? Dividindo o número de cima pelo número de baixo. 1 dividido por 4 dá 0,25, beleza? Esse número aqui ainda não está em notação científica, galera. Como que eu faço para colocar em notação científica? Tem que ficar naquele intervalo entre 1 e 10. Ou seja, minha vírgula que está aqui tem que ficar entre o 2 e o 5. Ou seja, tem que ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 referente a uma casa que a minha vírgula andou, beleza? Bom, pessoal, essa aqui foi nossa aula sobre notação científica. Tentem fazer a questão 1, tá bom? A questão 2 já envolve expressões numéricas. Algumas turmas têm, outras não, né? Por exemplo, 8º ano, vocês ainda não vão se deparar com expressões de notação científica, tá bom? 9º ano precisa estudar isso. 1º ano do médio também precisa. 2º também. 3º também, tá bom? Já os demais, né? O 8º ano, que está aprendendo, ainda está tendo o primeiro contato com esse conteúdo, foquem aqui na transformação de qualquer número em notação científica, beleza? Precisando, estou à disposição, me procurem. Bom